Hoje aqui conversando com você sobre pluralismo religioso, um tema que é um tema existente, né? O pluralismo religioso, ele é pertinente a todo Estado democrático. Aqui no Brasil, nós adotamos o pluralismo religioso. Isso tem sido muito falado, mas às vezes as pessoas nem entendem exatamente o que significa. E o que a gente quer hoje, no Cabeça para Cima, é ajudar você a refletir, a entender, a se posicionar também com relação a questões do nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente não falou, acabou não deixando muito claro essa questão de como que se cria uma nova religião. Vamos voltar antes da gente passar para o fundamentalismo? Vamos. Quem quer responder? Acho que a gente pode tentar responder em conjunto. Agora, algumas percepções iniciais sobre religião, me parece que há dois elementos fundamentais. Primeiro, geralmente há uma revelação. Algum indivíduo entende que teve uma revelação, não é? Seja, por exemplo, num segmento menor como o mormonismo, o seu fundador entende que teve uma revelação, ou no islamismo, não é? Podemos pegar de exemplo Buda também, não é? Como o iluminado. Esse é um ponto a ser contabilizado. Um segundo ponto é que, via de regra, quem dá vazão ao surgimento da religião em si são os seguidores. Por exemplo, Cristo ele não funda uma nova religião. Deus ele não funda uma nova religião quando chama Abraão. Mas os seguidores dele se organizam com determinadas cerimônias e ritos e daí vai encorpando aquele determinado grupo e a consequência surgiu uma religião. No caso, podemos tomar como exemplo o cristianismo e o judaísmo propriamente dito. Há outros elementos, mas eu acho que esses elementos, revelação e seguidores, são elementos a serem contabilizados de início. O ser divino nunca muda. Deus é Deus. Ele não é imutável, né? Transcendente, eterno. Né? Mas os homens têm uma percepção sobre o ser divino, não é? De diferentes categorias, experiências culturais. Bem, então, isso aí, nós temos aí uma pluralidade de ver a Deus, de sentir a Deus, de perceber a Deus. Eu diria que aí é que surge essa questão da pluralidade religiosa, né? De como nós nos identificamos com o ser divino. Né? Mas Deus é sempre Deus. Né? Bem, quando é que nós vamos resolver tudo isso? Quando nós estivermos com Ele. Né? Porque Ele mesmo vai poder nos dizer plenamente quem Ele é e quem nós somos em relação a Ele. Né? Então, quer dizer, Ele se apresenta como uma verdade suprema, imutável. Né? Pilatos chegou a querer discutir isso com Jesus, né? Ele perguntou, Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida, e Pilatos perguntou a ele em latim, não é? Quid est veritas, o que é verdade, né? O que é verdade? Então Pilatos queria discutir com Jesus sobre isso, né? A verdade é Deus, Ele é sempre a verdade. Agora, como nós vamos descobrindo, como nós vamos aderindo a essa verdade, aí surgem essas diferentes visões e percepções que são as religiões, né? Religião, a palavra religare, né? Aquilo que sempre nos liga, nos quer nos lembrar a ligação com Deus. Né? Então, eu acho que são percepções que se tem sobre o ser divino. Né? Perfeito. Por que muitas vezes um mesmo segmento religioso, talvez até a resposta já esteja colocada, mas como é uma demanda, por que a gente tem às vezes no mesmo segmento religioso as divisões internas, né? Isso não é um privilégio, por exemplo, do segmento evangélico, né? A gente tem mesmo na Igreja Católica, né, os diferentes segmentos, mesmo aqui na representação dentro do segmento espírita. Por que mesmo dentro de um olhar mais estruturado, né, daquela religião, há as fragmentações? Irmã Celeste, na verdade eu discordo quando dizem que Jesus não fundou religião. Jesus não fundou essa religião atual. Jesus fundou a religião do amor. Porque é através do amor que Jesus queria que nós religássemos a Deus. Tá? Em relação a essa divisão que você tão bem citou, eu acredito isso, como o próprio Divaldo Franco fala, isso é fruto da imperfeição humana. Tá? A imperfeição humana é que leva às divisões dentro, às vezes, da mesma corrente religiosa.
Tanto assim que a gente vê o quê? Muitas dissidências na própria denominação religiosa. Então, eu vejo por aí, tá? Eu vejo por aí que não deveria haver essa dissidência, não deveria haver essa discordância, porque Deus é um único Pai de todos nós. Agora, o problema é que as ambições humanas, tá? As interpretações humanas, muitas vezes com objetivos escusos, levam a essa dissidência. Você vai me permitir que dentro do Espiritismo, se é que existe essa dissidência, se é que existe essa discordância, eu posso lhe assegurar que ela é mínima, da mínima e da mínima. Tá bom? Por quê? Porque a nossa religião não foi feita pelo ser humano. A nossa religião foi feita pelos espíritos. Espíritos esses que não tiveram influências econômicas, sociais e políticas que, consequentemente, levam às dissidências. Eu posso pegar uma carona na palavra aqui do Nelson no Márcio? Quando a gente pensa em relação a esses diversos caminhos e a frase muito bem pensada, o texto bem lembrado pelo Nelson sobre o Pilatos interrogando Jesus, que é verdade, é interessante, né? Porque para os discípulos Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando o Pilatos pergunta, Jesus não responde. Ele fala, o que é a verdade? E Jesus ele simplesmente está sendo questionado, mas ele não responde. Me parece que toda vez que a verdade está diante de nós e nós não queremos contemplá-la elucidativamente como ela se apresenta, nada do que nós possamos dizer aproveita. É como a mãe que olha para o filho e fala, meu filho não casa com aquela menina porque mamãe está sentindo aqui que não vai dar certo. Mas o menino ele está cego e ele cego de paixão com uma boa intenção se casa com a menina, infelizmente daqui a um tempo se separa. Às vezes, em virtude das nossas impressões, em virtude da nossa mente, ela está limitada pela nossa racionalidade humana, que muitas vezes está deformada na sua linha de raciocínio, a gente tem percepções do divino que às vezes não são percepções adequadas e podem nos levar a caminhos ruins, como reportagem recente em determinada rede televisiva, ela apontou que pessoas bebendo um alucinógeno entendiam ter um encontro com o ser divino. Até que ponto aquilo faz mal para o seu corpo, aquilo faz mal para a sua mente. Na perspectiva cristã, entende-se que a diferença dela em relação aos demais segmentos é que a proposta de Jesus é que nós tenhamos que nos basear em fatos. No fato que Deus ele resolveu, por amor, se revelar à humanidade por meio de Jesus Cristo. E dessa forma, a proposta dele é que nós tenhamos em vista observar fatos. Deus ama tanto a humanidade que ele resolveu fazer-se ser humano e apresentar-se a ela. E a partir daí nós tentamos construir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Enquanto alguns outros segmentos, eles tentam partir da perspectiva de valores, de ideias que são pertinentes, são bons, contudo, pela limitação da nossa racionalidade humana, muitas vezes podem ser errôneos, podem ser falaciosos. Então, o convite, na perspectiva da observância desse pluralismo é, será que não houve uma tentativa de Deus apresentar a verdade à humanidade? E quanto mais me aproximar dessa verdade, eu não serei mais feliz? Acho que é uma linha que a gente pode também tentar veicular como hipótese e pensar nela para conduzir alguma linha de raciocínio que a gente possa ter. Você falou sobre as dissidências, né? Apenas querendo complementar, e aqui o que os irmãos falaram, as religiões, elas são feitas por homens. Homens são pecadores, limitados, como bem disse o pastor, é verdade, né? Só Deus não é limitado a nada, né? Ele é ilimitado em tudo, no seu poder, na sua glória, na sua manifestação ao mundo, né? Mas na nossa caminhada somos limitados. E aí entra a questão da vaidade humana, não é? Que nós temos em torno de nossas religiões, de nossos grupos religiosos, na igreja, né? Na igreja de Cristo, né? E em outras religiões. Então, esta vaidade, esse querer colocar-se você mesmo e não colocar a Deus na presença da religião, isso aí gera essas dissidências, essas discordâncias, essas manifestações de fundamentalistas, etc. Então, essas divisões são frutos do nosso pecado.
não é? Porque Deus em si nunca é pecado, não é? Jesus foi igual a nós em tudo, exceto no mal, não é? Mas nós temos o mal dentro de nós, não é? A maldade. Então, como disse o pastor, somente essa aderência perfeita ao ser divino é que acabaria com essas dissidências todas, porque iria eliminar a vaidade humana. Uhum. Né? Eu não quero deixar de falar nesse bloco ainda sobre a questão do fundamentalismo, uma vez que isso vai me levar para o próximo bloco de reflexão. Mas o que é o fundamentalismo, então, que tanto também tem sido falado e que muitas vezes, quando se defende, né, ou a própria Igreja Católica, ou a Igreja Evangélica, ou um segmento defende uma determinada ideia, vem logo aquela posição, mas você é fundamentalista, né? O que é esse fundamentalismo? A conotação contemporânea é que é uma pessoa intolerante que não dialoga com a outra e tem uma maneira muito limitada de tentar enxergar a realidade, não é? É uma conotação contemporânea. Historicamente, houve um movimento em 1910 a 1915 com esse nome de fundamentalismo, principalmente no meio protestante, que era uma tentativa de retornar aos fundamentos. Então, se você utilizar o termo com uma boa conotação, né, pode ser uma pessoa que saiba o que quer, uma pessoa fundamentada que convide aos retornos originais daquela religião. Mas não é a conotação adotada contemporaneamente. Alguém fundamentalista, via de regra, uma pessoa que tem por característica não dialogar e ter a sua visão sobreposta demais, sem aceitar a possibilidade da reflexão e da interação. Sem dúvida, irmã Celeste, o nosso querido pastor foi muito feliz e faço das palavras deles as minhas. É justamente isso. Quando o próprio Diácono também, na pergunta anterior, foi muito feliz. Tudo gira em torno da imperfeição humana. Tá? E na medida que os líderes religiosos querem passar para os seus adeptos uma verdade, tá? E muitas vezes até mesmo não respeitando a verdade do próximo, é aí que começa o fundamentalismo. Tá? Então, e o Espiritismo tem por essa norma, sabe, respeitar toda e qualquer credo religioso. E nem sempre a recíproca é verdadeira. Tá? Então, eu diria que é justamente isso. Fundamentalismo é derivado, tá, da necessidade de uma autoafirmação, passar para os seus discípulos, passar para os seus adeptos, a verdade que ele tem. E muitas vezes, irmã Celeste, a não verdade, a mentira, repetida várias vezes, ela se torna verdade. Vai entrando na mente, né? Vai se tornando uma verdade, efetivamente. Celeste, o fundamentalista só vê a si mesmo. Ele nunca vê o outro. Não é? A verdade é como um espelho que é colocado na frente dele. Só vê a si, a sua própria verdade. Esse é o fundamentalista. E como disse o pastor, falou muito bem, o que é fundamental? Fundamental é o ser divino, é a pessoa de Deus. Bem, aí as nossas questões da nossa imperfeição, do pecado, do desvirtuamento da verdade religiosa que se apresenta ao ser humano para que ele possa ser melhor, para que ele possa crescer na fé, para que ele possa ser melhor hoje do que ele foi ontem, melhor amanhã do que foi hoje. Bem, então aí ele começa, não é, a só se ver. Então a verdade é a minha e o que importa é a minha verdade. E eu vou fazer de tudo para que essa verdade prevaleça sobre a verdade do outro, que ele não tem. Né? Isso é fundamentalismo. Né? Agora, a palavra em si é como tradição. Né? Não há nada de errado em tradição, porque eu recebo da minha família uma tradição e eu vou viver dela. Não é? Foi aqueles valores, que é aquilo que meus pais, a minha família, os meus avós, que eu herdei deles. Isso é tradição. Tradere é transferir, é entregar. Né? Então, são palavras hoje que se colocam muito embaixo, como amor, que é misturado com sexo, e aí vem pornografia, quer dizer, então tudo isso são desvirtuamentos daquilo que é fundamental. O fundamentalista, repito, tem um espelho na frente dele, só vê a si mesmo.
Perfeito. A gente já precisa encerrar esse bloco, vou para o intervalo e no próximo bloco eu queria então refletir com vocês sobre o que está acontecendo no nosso país nesse pluralismo religioso. As religiões, elas estão conseguindo dialogar entre si, elas estão sendo, ou através elas estão sendo mais fundamentalistas, né, dentro desse conceito, cada uma de per si, ou estão conseguindo esse diálogo, respeitar o espaço do outro, quais as consequências disso e as opiniões, obviamente, de vocês, para que nós possamos caminhar de uma maneira saudável, podendo conhecer a verdade e ter essa verdade como libertadora diante de tanta oferta, de tantos conceitos, de tanta coisa. Tá bom? Vamos para o intervalo, mas voltamos já já. Eu quero